Economizar dinheiro é um erro fatal. As pessoas que só economizam estão fadadas a ficar pobres para o resto da vida. Dito isso, eu vou, obviamente, explicar, né? Deixa eu só ler aqui o negócio que eu escrevi, tá? Então, assim, não economize, ganhe mais dinheiro, né? Economizar é um erro fatal. E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo na realidade, na prática, pessoas próximas de mim e no geral também, né? Quando eu saio na rua, principalmente quando eu vou comprar alguma coisa. As pessoas, eu ouço, todo mundo deve ouvir, né? As pessoas reclamando, ou tu que tá assistindo pode ser uma pessoa dessa que tá reclamando que as coisas estão muito, cada vez ficando mais caras e vão ficar cada vez mais caras, sabe por quê? Porque os políticos vagabundos não param de imprimir dinheiro. E quanto mais se tem de uma coisa, menos ela vale, entendeu? Por que, que ninguém, por exemplo, liga pra areia na praia ou areia que tá nas ruas da cidade? Poeira. Por que ninguém liga? Porque não tem valor, um valor assim, entendeu? Um mercado de compra e venda. Porque tem muito. Tudo que tem muito, tudo que tem excesso, ou, que, ou tudo que é produzido com muita facilidade, é barato, fica barato. A tendência é ficar barato, né, no caso de produção, mas as coisas não ficam porque cada vez mais eles imprimem dinheiro e quanto mais dinheiro tem em circulação na economia, menos ele vale, entendeu? Mas enfim, economizar é um erro fatal porque por esse motivo que eu falei, as coisas vão ficar cada vez mais caras por causa da expansão da base monetária. A expansão da base monetária é isso que eu acabei de falar. É a impressão de dinheiro que é cada vez maior e quando esse dinheiro entra na economia, entra em circulação no país, ele fica em maior quantidade e, consequentemente, ele vai o poder de compra dele vai cair. Tu vai precisar de mais notas, de mais dinheiro para comprar as mesmas quantidades de coisas. E a única solução é ou tu sair do país e ir para um país que a moeda seja mais estável, como os Estados Unidos ou qualquer outro país que use o dólar ou o euro, entendeu? Qualquer moeda mais forte para o Brasil, mas é importante eu falar que caso tu não conheça nada de finanças, nunca tenha estudado nada, mesmo as moedas mais fortes, sofrem da mesma coisa que, por exemplo, o real sofre, que a moeda na Venezuela sofre, que as moedas, por exemplo, na África sofrem, entendeu? Todas elas estão sendo impressas e estão desvalorizando, só que como elas, por exemplo, no caso do dólar, como ele tem demanda global, né? Porque eles foram safados e espertos ao mesmo tempo de quebrar o padrão ouro e colocar, digamos, o padrão dólar, né? Todo mundo depende de dólar, todo mundo usa dólar no mundo inteiro. Mesmo eles imprimindo como muitos dólares por ano, né? Bilhões, acho que trilhões talvez, não sei, injetando na economia deles, por ter uma demanda global, ele consegue manter o preço. E também pelas manobras que eles fazem com sanções, etc. Eu não entendo muito dessa parte, mas enfim. Para o dólar continuar tendo poder de compra. Mas o dólar de hoje compra muito menos coisas do que o dólar comprava antigamente, né? Enfim, então lógico que economizar é importante, viver na simplicidade, no minimalismo é importante, comprar coisas que tu precisa no início ali, né, que tu realmente precisa, que vai ser útil para ti é importante. Comprar coisas boas, né, que vão durar bastante tempo, mesmo que tenham um valor mais alto, é importante. Só que vocês têm que aprender a ganhar mais dinheiro. Não tem jeito. Eu sei que, tipo assim, falando é fácil. Sim, falando é fácil. Difícil realmente é fazer. Mas não tem jeito, entendeu? Se vocês forem as pessoas que só economizarem e não procurarem aumentar o salário de vocês em real, ou não procurarem ganhar de fora do país em uma moeda forte, por exemplo, igual como eu tô começando a fazer, né? Começando a crescer meu canal no YouTube para ganhar em dólar, porque eu sei que o real é uma bosta. E para comprar mais Bitcoin também, né? Porque comprando em dólar tu compra muito mais do que comprando em real. Até fiz um vídeo sobre isso, se vocês procurarem tá aí.
Como acumular mais Bitcoin é o título do vídeo. Então, assim, cada vez mais as coisas vão ficar mais caras e quem não aumentar o salário, quem não ganhar mais, vai ficar cada vez mais pobre, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis e a gente vai ouvir cada vez mais pessoas falando nos supermercados, nos locais que vendem nos locais que vendem as coisas, né? Falando que tá caro, falando que tá pesado e as frases que a gente ouve por aí, né? Então acho que não tem mais do que eu falar, esse vídeo vai ficar bem curto porque é isso, né? Não, não tipo, economizar, poupar, né? Gastar pouco, viver no minimalismo é um dos passos iniciais para te enriquecer, né? Para te ter mais dinheiro, para te ter mais poder de compra, para te ter uma vida melhor, financeiramente falando. Mas só economizar não é o suficiente. Eu vi um vídeo ontem, um short ontem do Primo Pobre, né? Que um cara, ele tava num hotel que ele foi dar uma palestra e um cara perguntou para ele, Eduardo, né? Ah, o apelido dele é Duda. E o cara perguntou para ele, Duda, se tu pudesse me dar só uma dica para sair da pobreza, qual dica seria? E ele falou que ele ficou pensando, pensando, e ele falou assim, caramba, não só com uma dica a pessoa não sai da pobreza, entendeu? Porque tem que ter várias coisas. Mas aí ele falou o que pro cara? Ele falou, se eu pudesse te dar só uma dica para te sair da pobreza e melhorar de vida, leia livros sobre educação financeira. Ou se tu não gosta de ler, pesquisa no YouTube, escuta, olha, entendeu? Vídeos das pessoas ensinando a mexer com dinheiro, a organizar o dinheiro, a como ganhar mais dinheiro. E o mais importante de tudo isso, no meu ponto de vista, é tu pesquisar sobre a história do dinheiro. Tu pesquisar sobre o que é o dinheiro e o que é a moeda, por exemplo, que são duas tecnologias diferentes, entendeu? Tanto o dinheiro quanto a moeda foram tecnologias que o ser humano criou para facilitar as trocas voluntárias, entendeu? Por exemplo, acho que todo mundo já estudou na escola, provavelmente, né? A não ser que tu estudou numa escola assim muito, muito ruim, mesmo que for pública, só se for uma escola muito, muito ruim, mas eu acredito que todo mundo, por exemplo, já ouviu falar no escambo, né? Que o escambo nada mais é do que tu trocar uma coisa pela outra. Se eu tenho uma camisa e um amigo meu tem um short e eu gostei do short dele e ele gostou da minha camisa, a gente vai fazer um escambo, a gente vai fazer uma troca de uma coisa pela outra, entendeu? E antes de existir a tecnologia chamada moeda, as coisas eram feitas através de escambo. As pessoas trocavam umas coisas pela outra. Só que isso tinha um problema porque a troca só acontecia, né, a economia só girava se as pessoas quisessem as mesmas coisas, entendeu? E se as pessoas concordassem que o valor por exemplo, da camisa e o valor do short, né, fossem iguais, se elas concordassem que ia valer a pena essa troca. Caso não, por exemplo, vamos supor que quem estivesse trocando o short achasse que o short dele. Eu tô dando o exemplo do short, mas quando já inventaram o short já tinha a moeda, né? Ou quando inventaram o short. Não, na verdade não, né? Porque as peles, né, que os homens das cavernas usavam e tudo mais, não tinha, eu falei besteira. Mas enfim, continuando. Se o cara que estivesse trocando o short dele ali achasse que uma camisa não valesse um short, e o cara da camisa achasse que a camisa dele valia trocar por um short, não tinha negócio, entendeu? Então o que foi que o ser humano fez ao longo de vários e vários anos? Foi tentando criar a moeda, a tecnologia chamada moeda. E a moeda nada mais é do que é, é o que a gente usa hoje, né? Que tudo pode ser trocado por ela e ela pode ser trocada por tudo. Ou seja, não precisa mais trocar uma coisa diretamente pela outra. E o dinheiro é algo que pode ser usado como reserva de valor. O que significa ser usado como reserva de valor? É algo que preserve o valor da moeda ao longo do tempo. Algo que não desvalorize ao longo do tempo, entendeu? Que nunca, por exemplo, todo mundo já ouviu a história, né, de que pessoas que guardavam dinheiro debaixo do colchão antigamente perderam tudo quando, por exemplo, teve a troca por real, né? Eu esqueci qual era a moeda antes do real, mas vamos supor que fosse o cruzeiro. Eu não sei, não tenho certeza se era. Mas vamos supor que
quando teve a troca do cruzeiro por real, né, que o real tá até hoje, as pessoas que guardaram cruzeiros na casa, debaixo do colchão é modo de dizer, mas na casa, e não foram trocar, ou esqueceram de trocar, simplesmente perderam tudo, entendeu? Porque a moeda passou, já estava inflacionada, né? Desimprimiram dinheiro pra caralho, e a moeda se desvalorizou, perdeu o poder de compra. E então assim, então o cruzeiro ele não é reserva de valor. Na verdade, nenhuma moeda fiat é moedas impressas pelos estados, né? Por esses vagabundos. Nenhuma moeda fiat ela é reserva de valor. Antigamente, porque ela não é reserva de valor, porque o que é uma reserva de valor? Como eu falei, é algo que preserva o valor do dinheiro, o valor do teu tempo de vida que tu trabalhou, entendeu? Ao longo do tempo. Então, a partir do momento que uma moeda é, é, perde o valor simplesmente porque foi trocado a moeda, né, no caso de cruzeiro para real, ou seja, ela não serve como reserva de valor, porque ela não preserva o valor ao longo do tempo. Antigamente, até hoje em dia, muitas pessoas ainda acreditam, né, que reserva de valor, por exemplo, é terreno. Uhum. Antigamente, muito antigamente que eu digo é o quê? Que realmente valia muito a pena, né? Valia muito a pena. Dependendo da localidade onde tu mora, ainda vale a pena, né? Mas o Bitcoin é melhor. Por exemplo, eu tenho um exemplo de um tio meu que trabalhou e guardou a força de trabalho dele não na moeda, não em moeda, mas em terreno, entendeu? Por quê? Porque antigamente o terreno era uma reserva de valor. E como eu já falei, o que é reserva de valor, voltando, é aquilo que preserva valor ao longo do tempo ou, além de preservar o valor, aumenta o valor do teu trabalho ali, né? Que tu trabalhou, recebeu tua moeda, comprou o terreno e vamos supor que tu comprou um terreno por R$ 5.000 há 30 anos atrás, entendeu? Sei lá, 10 anos, 15 anos atrás, até 5 anos atrás. E desses 5.000 viraram 100.000, entendeu? Ou seja, o terreno agiu como uma reserva de valor, porque além de preservar, ele ainda aumentou, entendeu? Lógico que tem que ver qual foi a taxa de impressão, né, a quantidade de reais que foram impressos durante esses, por exemplo, 10 anos, 15 anos, para ver se realmente o valor, por exemplo, de R$ 100.000 compensou a inflação, né? Compensou o tanto de dinheiro que foi impresso, compensou o tanto que o real se desvalorizou. Pode ter compensado, né? Só que se a pessoa tivesse comprado o Bitcoin, a, é certeza que ia conservar o valor, né? Porque hoje a melhor reserva atualmente no mundo de 2025, século 21, a melhor reserva de valor que existe é o Bitcoin. E quem falou o contrário é porque nunca estudou e não conhece, entendeu? E quem discorda, já estudou e discorda, tudo bem. Cada um tem o seu ponto de vista, né? Mas enfim, eu falei tudo isso, eu até esqueci já porque eu tava falando, cara. Eu sou meio distraído. Mas é isso, entendeu? Por exemplo, tá, que eu tava falando que o primo pobre falou pro cara, uma dica para sair da pobreza é leia livros sobre educação financeira, pesquise sobre educação financeira no YouTube e a minha dica principal que eu falo, que foi o que me ajudou muito, pesquise sobre a história do dinheiro, sobre o que é dinheiro, por exemplo, o, o que eu acabei de explicar, o que é a moeda e o que é a reserva de valor, né? Que são duas tecnologias diferentes criadas pelo ser humano para facilitar trocas voluntárias, ou seja, para facilitar a troca do tempo de vida trabalhado da gente. Porque o que é a moeda? O que é a moeda, né? Na verdade é duas tecnologias, a moeda e o dinheiro, no caso, né? O dinheiro é reserva de valor e a moeda serve para fazer trocas voluntárias. E o que é o que é a moeda não é nada mais do que o nosso tempo de vida trabalhado convertido na tecnologia chamada moeda. Eu acho que pode ter ficado confuso, mas
na minha cabeça tá, acho que deu para entender. Então é isso, não economizem, não apenas economizem, entendeu? Procure aumentar o ganho de vocês, o salário de vocês, o faturamento de vocês, mensal, anual, enfim. Porque senão o destino, né, o fim, a, 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 a consequência vai ser cada vez ficar mais pobre e, enfim, cada vez ter que se, como é que se diz? Ter que se privar de coisas que tu gosta porque o teu dinheiro não dá, entendeu? Então, além de economizar, além de poupar, estudem, por favor, sobre educação financeira. Estudem, por favor, sobre a origem do dinheiro, a história do dinheiro, porque tem muita coisa, muitos canais, muitos vídeos sobre educação financeira que são mentiras, entendeu? No YouTube tá cheio. Muita coisa que é tudo besteira, mentira, mas também tem muita coisa boa. Por isso que eu falo para estudar a história do dinheiro. Quem quiser, tem um documentário que o Renato Amoedo recomendou. Ele é em inglês, mas tem a tradução tem a legenda, né? O nome do canal é Golden e Silver, prata e ouro, se eu não me engano. Mas é Golden Silver, é só vocês pesquisarem lá. Coloca Golden Silver, a história do dinheiro. Aí vai aparecer um documentário lá, vocês vão achar, que ele explica sobre o dinheiro. É legendado, ele explica com ilustrações, o vídeos, bonequinhos, tudo, entendeu? Imagens. E só que tá em inglês, né? Mas tem a tradução. E para quem souber inglês fica mais fácil ainda. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo e mais uma vez, além de economizar, além de poupar, além de viver no minimalismo, estudem, tá? Sobre a origem do dinheiro, sobre a história do dinheiro. Então é isso, falou. O show acabou, idiotas!